Descrição técnica do código de problema OBDII, ativação frequente da válvula de alívio de pressão do sistema de combustível. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e aplica-se a veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Dodge, Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Dodge, Ram, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Se o seu veículo tiver armazenado um código P018F, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema com a válvula de alívio de pressão do combustível. Nesse caso, significa que o PCM notou uma válvula de liberação de pressão de combustível com excesso de atividade. Esta válvula foi projetada para aliviar a pressão do combustível no caso de atingir uma quantidade excessiva. Na maioria dos casos, a válvula de alívio de pressão do combustível é acionada usando um solenoide que é controlado pelo PCM. A válvula geralmente está localizada no trilho de injeção de combustível ou na linha de suprimento de combustível. O PCM monitora um sinal de entrada do sensor de pressão de combustível para determinar se a operação da válvula de alívio de pressão de combustível é necessária. Quando a pressão do combustível é aliviada, o excesso de combustível é redirecionado de volta ao tanque de armazenamento de combustível através de uma mangueira de retorno especialmente projetada. Quando a pressão do combustível excede um limite programado, o PCM aplica tensão ou aterramento à válvula por um período de tempo substancial o suficiente para iniciar a operação e permitir que a pressão do combustível diminua para um grau aceitável. Se o PCM detectar um número incomum de ativações solicitadas da válvula de alívio de pressão de combustível durante um período definido, um código P018F será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender. Algumas aplicações podem exigir vários ciclos de ignição com falha para que a iluminação da MIL ocorra. Qual é a gravidade deste DTC? Como a pressão excessiva do combustível é um fator contribuinte para o armazenamento do código P018F e como a pressão excessiva do combustível pode resultar em sérios danos mecânicos, esse código deve ser considerado grave. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P018F podem incluir ricas condições de exaustão inativo bruto, especialmente em partida a frio, menor eficiência de combustível, códigos de falha de ignição do motor devido a velas de ignição sujas. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de transmissão P018F podem incluir sensor de pressão de combustível com defeito, regulador de pressão de combustível com defeito, vácuo insuficiente para o regulador de pressão de combustível, sensor de pressão de combustível aberto ou em curto ou circuitos eletrônicos de regulador de pressão de combustível, PCM com defeito ou erro de programação do PCM. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P018F? Antes de diagnosticar um código P018F, você precisará acessar um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, um medidor de pressão de combustível manual com conexões e acessórios apropriados, e uma fonte confiável de informações do veículo. Após uma inspeção visual cuidadosa da fiação e dos conectores do sistema, verifique todas as linhas e mangueiras de vácuo do sistema quanto a sinais de rachaduras ou colapso. Repare ou substitua a fiação e as mangueiras de vácuo, conforme necessário. Localize a porta de diagnóstico do veículo e conecte o scanner para recuperar todos os códigos armazenados e congelar os dados do quadro. Você pode ajudar seu próximo diagnóstico, anotando essas informações e colocando-as de lado para mais tarde. Isto é especialmente verdade no caso em que este é um código intermitente. Agora, limpe os códigos e teste o veículo para ver se ele é redefinido imediatamente. Se o código for redefinido imediatamente, etapa 1. Verifique a pressão do combustível para determinar se é excessiva. Se não houver evidência disso, suspeite de um sensor de pressão de combustível com defeito, ou PCM com defeito, e vá para a etapa 3. Se a pressão do combustível for excessiva, continue na etapa 2. Etapa 2. Use o DVOM e a fonte de informações do veículo para testar o regulador eletrônico de pressão de combustível, se aplicável. Se o regulador eletrônico de pressão de combustível não estiver em conformidade com as especificações do fabricante, substitua-o e teste o veículo para garantir que o mau funcionamento
funcionamento seja corrigido. Se o veículo estiver equipado com um regulador de pressão de combustível mecânico, operado a vácuo, verifique se há um suprimento constante de vácuo, motor funcionando, e se não está vazando combustível internamente. Se a pressão do combustível for excessiva e o regulador tiver vácuo suficiente, suspeite de um regulador de vácuo com defeito. Se o regulador estiver vazando combustível internamente, considere-o com defeito e substitua-o. Teste o veículo até o PCM entrar no modo de prontidão ou o código P018F ser redefinido. Etapa 3. Use o DVOM e as especificações derivadas da fonte de informações do veículo para testar o regulador de pressão do combustível de acordo com as recomendações do fabricante. Substitua o regulador se ele não estiver em conformidade. Se o sensor e o regulador estiverem dentro das especificações, vá para a etapa 4. Etapa 4. Desconecte todos os controladores relacionados dos circuitos relacionados e use o DVOM para verificar a resistência e a continuidade em circuitos individuais. Repare ou substitua os circuitos que não cumpram as recomendações do fabricante. Se todos os componentes e circuitos estiverem em boas condições de funcionamento, suspeite que o PCM esteja com defeito ou que haja um erro de programação. Tenha cuidado ao testar sistemas de combustível de alta pressão. Uma válvula de alívio de pressão de combustível com defeito não fará com que um código P018F seja armazenado.